Olá, sou o professor Wagner e hoje nós vamos falar sobre os fungos, as características e diversidade de fungos, né? Bom, então, dentro da biologia, os fungos antigamente, né, na época quando começaram a classificar os seres vivos, colocaram os fungos no mesmo grupo das plantas. Por quê? Se a gente pensar num pensamento lógico, eles viam os fungos, principalmente esses fungos que vocês conhecem na natureza, né? Que a gente chama de cogumelo. Você via eles crescendo conforme as árvores crescem, né? Então, plantinha não tem lá, coloca a semente germina, começa a crescer, né? Começa a sair as folhas, a raiz começa a crescer negativamente e assim começa a desenvolver uma planta. E os fungos era do mesmo jeito, né? Por quê? Porque os fungos cresciam em lugares onde tinha madeira em decomposição, que eles não sabiam naquela época, né? Que é da madeira podre, né? Crescia perto de restos de cadáveres, restos de excrementos fecais, da mesma forma que as plantas cresciam naqueles locais, né? E aí eles classificavam os fungos como os seres pertencentes ao grupo das plantas, né? E aí, depois de muito tempo, quando grandes pensadores daquela época começaram a ver que o fungo não tinha nada a ver com as plantas. Primeiro, os fungos eles não têm o pigmento fotossintetizante, ou seja, cloroplasto que tem nas plantas, que dá característica da cor verde das plantas, porque o cloroplasto é verde. Então eles já começaram a entender essa classificação, essas características. Primeiro, também não tinha flor, não tinha folha, não tinha fruto, não tinha semente. Apesar de ter uma estrutura que se lembrava a raiz, mas não é a raiz. E aí eles começaram a ver que era um ser vivo totalmente diferente do que a gente conhece. Então eles falaram assim, olha, ele é um ser diferente. Aí classificaram como fungos, né, tal. Aí a gente conhece como reino fungi, né, que são todos os fungos, tanto fungos unicelular, né, que é a levedura que a gente vai estudar, que é o que a gente usa como fermento biológico para fazer cerveja, fazer pão, né? E como também os fungos macroscópico, multicelular, pluricelular, que são aqueles que a gente conhece, até aqueles que a gente come, como champignon, aqueles fungos utilizados na culinária chinesa, japonesa, muito comum, né? Quem aqui nunca comeu por exemplo, um estrogonofe, né? Com fungos, né? Que é o champignon, que eles cortam lá bonitinho, fica aquele formatinho bem, parece uma arvinha pequena cortada, né, no meio. Então, esses são os fungos, né, que a gente está estudando. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, então, eles podem ser tanto unicelulares ou pluricelulares. Eles têm um pequeno grupo que são parasitário, né, que vive dentro do corpo dos seres vivos, tanto de animais como plantas, principalmente do homem, né? A gente conhece um fungo que é totalmente parasitário do homem, que é a micose. Micose de unha, micose de pele, a tal do pano branco. Já viram quando você vê uma criança com um monte de manchinha branca, até um adulto nas costas? Aquilo é um fungus que se alimenta da estrutura da nossa pele, da queratina da nossa pele, né? E principalmente muito comum em unhas, né? Pessoas de idade tem muito isso na unha, né? Que vai comer na unha, chega uma hora que a unha até cai, de tanto fungos que está crescendo ali, tá? Vamos lá então. Ele tem uma estrutura muito simples, né? Mas eles são, que eu não falei, eles são eucariontes, tá? Que são o quê? São células mais desenvolvidas. Lembra? Procarionte, aquela célula da bactéria com poucas organelas, citoplasma misturado, desculpa, o DNA solto misturado com o citoplasma. Nele não, é uma célula eucarionte, lembrando até a nossa célula animal, lembra muito uma célula animal, tá? Então vamos ver um pouco sobre as suas características, né? Então ele possui quitina, né? É uma estrutura importante do fungos que a gente vai estar dando uma olhada. Ela tem hifas, né? O que são hifas? São esses prolongamentos que vocês estão vendo aí no desenho que se ramificam para o solo,
que se ramifica dentro de uma madeira que ele está crescendo em cima. Qual é a função da hifa? A hifa, na verdade, dentro dessas hifas tem produto químico, orgânico, químico, desculpa, mas é orgânico também, inorgânico, que libera uma substância digestiva. O que, que ele vai fazer? Vocês já viram que os fungos crescem em matéria de decomposição, ou seja, matéria morta, em cima de resto de planta, resto de tronco de árvore, resto de cadáver de animal, resto de fezes de animal. E aí o fungos libera essas hifas que vão se ramificando por dentro de todo o alimento ali, que ele vai se alimentar, né, que é o alimento dele, né? Da matéria podre, e vai liberando enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, por sua vez, vai desmanchando aquela árvore morta, vamos falar da árvore morta, vai desmanchando aquela árvore morta e ela vai absorvendo, o fungos vai absorvendo os nutrientes presentes naquele material morto, que por sua vez também se desmancha por completamente no processo de decomposição. Isso faz com que a matéria orgânica que estava naquela planta, naquela árvore morta, volte para o solo e nutre o solo, fazendo toda aquela energia vital, de vida, biologicamente falando, que estava na planta, uma parte foi para o fungos e a maioria da quantidade foi para onde? Para o solo, onde a planta vai absorver e vai começar o ciclo de novo. Olha a importância dos fungos, né? Muito importante os fungos. Existem alguns fungos que são tóxicos, né? Quando você estiver numa trilha ecológica, for acampar, for para uma fazenda, você vê um cogumelo muito colorido, ou uma cor alaranjada muito forte, ou uma cor amarelada muito chamativa, não pegue, não toque, não coloque na boca, porque pode ter toxina, pode ser toxina paralisante, pode ser um alucinógeno, né? Os índios usam muito, né? O índio, ele é muito especialista nessa coisa da natureza, então eles usam alguns fungos na sua vida, né? Para fazer aqueles negócios para ficar loucão, alucinógeno, parece uma maconha, fica doidaço, né? Tem o fungos alucinógeno, né? Existe um tal de chá de cogumelo, depois vocês pesquisam aí na internet de curiosidade, mas não é para tomar. Mas existe chá de cogumelo que é alucinógeno, tem um poder, ele é considerado uma droga, né? Tanto é que você pode até ter complicação com a justiça, tá? Vamos ver mais um pouco. Ele também tem o material de reserva dele dos fungos é o glicogênio, né? Mesma coisa, parece o mesmo método do nosso, que nós temos o glicogênio no nosso fígado. Ele também tem o glicogênio dentro do seu fluido celular, né? Por quê? É uma reserva de energia, né? Porque uma hora acaba aquela decomposição. E aí ele fica muito tempo sem nutrir. Ele não come, tá, gente? Ele absorve. Ele não mastiga, não tem boca, tem nada. E aí ele, nesse caso, ele usa essa energia que ele tem, tá? Então, já falei um pouco sobre as características dele. Vamos ver aqui no desenho como que ele é, ó. Então, nesse caso, vocês estão vendo lá, ele tem a hifa, né? Vocês estão vendo, né? Sempre começa lá com uma hifa crescendo para negativamente, que cresce para baixo, negativamente. Aí começa a desenvolver essa parte que vocês estão vendo, parece um chapeuzinho dos Smurf. Quem já assistiu os Smurf, a casinha dos Smurf, são grandes cogumelos, né? Então, esses daí são a parte reprodutiva. Por quê? O que acontece? Depois que ele absorve muita energia através da decomposição, ele nessas que vocês estão vendo nesse chapeuzinho, né, tem esporos de reprodução, e aí ele libera esses esporos de reprodução, né, geneticamente falando. Esses esporos são levados pelo ar, cai ali mesmo, e aí começa a crescer, e aí vai desenvolvendo a sua espécie, né, a sua espécie vai perpetuando aqui na Terra, né, é assim que faz, né. Aí vocês estão vendo também o desenho da hifa, tá bom? Vocês estão vendo a hifa, né? A hifa tem a divisão lá do septo, tem o poro, tem o núcleo, tem mitocôndrias e outras estruturas, né? Então ele é um ser simples, né? Mas tem uma pequena complexidade de entendimento. Vamos avançar. Bom, outras curiosidades dos fungos, né? Os fungos também eles são imóveis, tá bom, galera? Eles são imóveis, né? Mas o seu micélio compensa a falta de mobilidade. Por quê? Porque ele cresce, né, numa taxa acelerada. Então, assim, dependendo da espécie, né, principalmente, ela pode chegar em crescer em 24 horas 1 quilômetro de hifa no meio da terra. Olha que loucura, né?
E em 24 horas ela cresce, no caso assim, um raio, né? Vamos pensar num raio, num diâmetro de 1 quilômetro de distância, de uma dezena de profundidade. Então, para quê? Para poder atingir maior número de matéria em decomposição que está no solo, para decompor, para se nutrir, né? É um ser que se desenvolve muito rápido. Ele também tem algumas características, né, mutualística, né? No caso, alguns fungos se aderem às raízes das árvores, de plantas, né? Naquele caso, para poder se desenvolver, né? Nesse caso, a importância da relação mutualista entre fungos e raízes de plantas vasculares, denominado micorriza. Nessa relação, as hifas de alguns fungos penetram nas células da raiz, em outras espécies as hifas são mantidas ao redor da célula. Então a gente vê aqui, ó, o esquema. Essa aqui é um esquema da micorriza, que nada mais que é o fungos aderido à raiz da planta, ó lá. Pelo absorvente da raiz e as hifas, né? Pelo absorvente da raiz e as hifas. Por quê? Porque ela tem a mesma função, né? Então a hifa está lá, da mesma forma que a raiz está absorvendo os nutrientes que vêm do solo, água e sais minerais, a hifa também está nesse processo, né? Então ela é parasitária, tá? Ela está lá, dependendo, ela não chega a matar a planta, mas ela depende da planta para sobreviver, né? Aí a gente começa a ver algumas coisas. Vamos entender um pouco a reprodução dos fungos, né? Dos seus tipos, né? Então vamos lá. A maioria dos fungos utiliza a célula denominante esporos, que é aquilo que eu falei. Então ela se desenvolve, as hifas, cresce aquela chapeleta que é o cogumelo. Essa chapeleta, quando está madura no pensamento biológico, ela solta os esporos, que esses esporos vão fixar nos lugares e crescer. É o que acontece, por exemplo, que a gente vê na nossa casa. Quem nunca viu na fruteira uma laranja ficar totalmente esverdeada? Ali é um fungus, é uma levedura que está crescendo em cima da laranja. O que é? É um esporos que está no ar, assim, ó. E aí ele cai, né, nos alimentos, e quando o alimento ele já perde sua validade, então ele já não tem componentes químicos de defesa, etc., o fungo se ali começa a decompor. O pão, quando o pão fica meio verde, umas pontinhas verdes, aqui está cheio de fungos. São os esporos que caiu nele e começou a se desenvolver. É assim que funciona a biologia dos fungos, né? Os fungos, então, eles podem ser assexuado e sexuadamente, tá? Então ele pode ter aquela alternância genética que a gente falou muito, né, de geração, podendo ter necessário material genético masculino e feminino, ou totalmente assexuado através de esporos, né, que nesse caso ele vai, cresce e já se desenvolve, né? Então aqui a gente está do lado aqui, vamos começar a ver alguns exemplos. Principais grupos dos fungos, né? Isso é importante, que o vestibular às vezes pergunta, né? Os icomicetos, né? Os nomes é bonito, né? Esses fungos aí que vocês estão vendo no desenho, né? Ele tem a cápsula dos esporos, então ele cresce, é microscópico, não dá para ver. Então ele cresce, aí quando os esporos crescem parecendo uma bexiguinha, estoura e libera no ar os esporos que vão cair em substratos mortos, como eu falei, raiz, resto de árvore, resto de animais, cadáver, e se desenvolver, né? Nós temos embaixo aqui também outro nome muito interessante, que é o Acomicetos, tá? Que é o Saccharomyces cerevellus. Esse daí é interessante. É a levedura do fermento do pão e da cerveja, né? Então, para se fazer o pão da nossa casa, que nós comemos, que nós compramos na padaria, ou nós mesmos produzir o pão, nós usamos fermento biológico. Já ouviram? Tem dois tipos de fermento. Fermento químico, né, que é aquele tradicional Royal, e o fermento biológico, né, que é o fermento biológico porque tem vida, ele está em forma ali dormente, né? Que quando você coloca um leite morno, uma água morna, você coloca aqueles fermentos na farinha e coloca no sol, vamos pensar numa temperatura de 40 graus Celsius, assim, 35, ele começa a se multiplicar, desenvolver, começa a se reproduzir ali, e ali ele consome o material do açúcar, do pão, né? Que é a matéria que está no trigo, e desse material orgânico ele começa a liberar gás carbônico. O gás carbônico então faz a massa crescer. É assim que acontece, meus filhos. É assim que uma massa cresce, não é mágica. Nada mais é do que os fungos. É uma troca. Eu dou o açúcar que está na farinha, já vem na farinha, que é o açúcar, que é o amido, etc., né, do trigo, etc. Ele vai se alimentar daquele material orgânico, que é do trigo,
nutritivo para ele, e por sua vez ele vai começar a produzir álcool, né? É uma produção, uma fermentação, e vai começar a produzir álcool e liberar gás carbônico. Isso faz a massa crescer por causa do gás, entendeu? É uma reação biológica do fungo. Então vocês estão vendo a reprodução, olha lá. É a mesma forma, a reprodução assexuada por brotamento, começa a sair uns pedacinhos, esse pedacinho começa a desenvolver, vai soltando outros pedacinhos e assim vai, né? Aqui embaixo a gente tem um desenho mais detalhado da estrutura, né? Então não precisa se preocupar em decorar esses nomes, porque o vestibular não quer que você saiba, vestibular quer que você saiba o método de reprodução, a metodologia que é usada, tá bom? Então ele tem lá essa estrutura de um esporos da sua divisão, tá vendo? O pequenininho lá é o esporo, o grandão, tá vendo que ele está duplicando o seu material, porque ele vai se dividir e vai formar mais um e assim por diante. Então nós temos aqui também outra espécie dos grupos, que é o Basidiomycetos, né? Que é outro exemplo que nós temos lá, muito comum. Esse é o que a gente mais encontra na natureza, né? Esse mais bege, o marronzinho, esse é alaranjado, tá vendo? Que cresce em cima de troncos em decomposição, né? Que está decompondo aquela madeira, né? Depois de alguns meses ou anos, você não vai ter mais aquela madeira de jeito nenhum, já foi. Ele decompôs para se nutrir através de enzimas digestivas, tá? Nós temos a outra coisa, o deuteromicetos, tá bom, cara? Então, os deuteromicetos, exemplo, é muito interessante, a Penicillium sp. Ele é interessante que ele foi o primeiro antibiótico a ser desenvolvido. Depois vocês pesquisem, né, sobre como que foi feito o primeiro antibiótico existente. Foi sem querer, né? Então, eles estudavam os micro-organismos, no caso a bactéria. E eles descobriram que quando caiu esporos desse penicillium, esses esporos, as bactérias não cresceram em volta dele. Então eles descobriram que aquilo era um medicamento, que aquele fungo que caiu ali podia ser um medicamento. E aí surge a penicilina, que é o primeiro antibiótico a surgir sem querer. Descobriram sem querer, foi por causa de um fungo, ou seja, o fungo ele compete com outros micro-organismos. Então se ele está ali, nenhuma bactéria cresce em volta dele. Então ele se tornou então um antibiótico, o primeiro antibiótico. Depois dá uma pesquisada e fala para mim o que vocês acharam desse tipo de fungos, né? Então você está vendo ele aí no desenho, ó, que interessante, né? Colorido. A parte verde é a hifa e a parte colorida, meio rosa, é os esporos, né? Que vai ser lançado, lembra, no meio ambiente e vai cair em lugares e vai começar a decompor. Então nós temos mais um exemplo aqui embaixo dele, bonitinho, ó, os esporos e as hifas. Reprodução nesse caso é assexuada, porque ele não precisa de ninguém, tá bom? Nesse caso ele não precisa de ninguém. Vou tomar um chazinho aqui de morango aqui, tá, gente? Então, nesse caso, ele não precisa de parceiro, tá? Vamos avançar um pouquinho. Ah, legal, os líquens. O que são os líquens? Já viram aquilo na árvore? Umas manchas na árvore? Parece um chiclete grudado na árvore? Isso são líquens, né? O líquens nada mais é que é uma associação de fungos e alga. A alga marinha conseguiu adentrar ao meio terrestre através da fusão, né? Igual Dragon Ball Z. Fusão se fundiu com um fungos e nesse fungos eles criaram apenas um corpo, né? É igual quando a gente chama de simbiose. Quem já assistiu lá o Vênus do Homem-Aranha, que um depende do outro, não dá mais para soltar, né? No filme é assim. Você vê que o simbiose tá lá no cara e quer ficar com o cara junto, não dá para separar, vamos ficar junto, é uma luta. É a mesma coisa, nesse caso do Link, um precisa do outro, porque o fungos dá nutrição e o Link dá umidade importante para que ele se desenvolva. Então é uma associação, né, importante ecológica, né? O Link nada mais é do que essa fusão aí, né? O Link produz a fotossíntese, né? E o fungo fornece a água e os sais minerais. Olha que interessante. É uma troca, né, importante aí. Né? No caso, não dá mais para se desassociar, eles ficam para sempre. O líquen é uma nova espécie, um novo ser unido pela fusão entre fungos e líquens, tá bom?
Então tá aqui, ó, mais um exemplo de hifas, né? Então as células algas, vocês estão vendo, são a verde, e as hifas se juntam formando o líquen, dessa forma aí. Bom, galera, aqui a gente vai estar falando sobre ecologia, tá? Saímos um pouco das algas, saímos um pouco dos fungos e entramos na ecologia. Pirâmide ecológica, tá? Quem não sabe, é uma forma de você quantificar o número de animais que vivem naquela determinada região, se relacionando através da nutrição, quantidade de energia no fluxo de energia, quantidade de massa disposta naquele ambiente, tá bom? Então, pirâmide de número de indivíduos. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos diversidade de exemplos de pirâmide. Nós temos a pirâmide de energia, a pirâmide de biomassa, tá? Então vamos começar a ver cada uma delas e a importância delas para o ecossistema, porque elas estão adentrado, relacionado com a teia e a cadeia alimentar, tá? Desde o início dos produtores até o último nível de uma cadeia alimentar, um grande predador, no caso, um leão, né? Então pode ser desse pensamento. Vamos ver aí. Então nós temos aí a pirâmide de biomassa, né? Nessa representação leva-se em conta a biomassa dos indivíduos de cada nível trófico, né? Indica a quantidade, né? Pensa, um exemplo aqui em cima, vocês estão olhando, ó, a gente está pegando 4 seres vivos, o capim, gafanhoto, pássaro e gavião. Nesse caso, o capim ele apresenta uma grande concentração de biomassa, ou seja, quantidade, né? Se eu pudesse pesar, ia ser grande em questão de peso, de toneladas, né? E depois eu tenho lá C1, que é o gafanhoto, né? Que é C1? C de consumidor primário, pássaro, consumidor secundário e por último o gavião, consumidor terciário, né? Então é uma energia que se dispersa por longo da cadeia da pirâmide, né, de biomassa, né? Então nesse caso, você vê, ó, nessa representação leve-se em conta a biomassa dos indivíduos em cada nível trófico. Indica a quantidade de matéria viva existente e a quantidade de energia fixada em um determinado tempo, né? Então a energia ela não se perde, ela vai passando. Lógico que o último, que é o gavião, ele vai receber uma pequena fração da quantidade de energia que foi produzida pelos produtores, que é o P do capim, tá bom? Então a gente está entendendo aqui, ó. Exemplo aqui, ó. Suponha-se que uma média de redução da massa de 90% de cada nível trófico, perdas com resíduos, fezes, urina, na perda da respiração. Então a gente tem nesse caso também a quantidade que vai se perdendo, né? Então lá tenho 10 mil quilos, que é a graminhas, 1000 quilos de gafanhotos, 100 quilos na questão da massa do sapo e 10 quilos das cobras. Por quê? Porque vai se perdendo ao longo do tempo, né? Que é a eliminação de resíduos, fezes, etc. No metabolismo desses animais que vão fazendo essa quantidade de energia se perder. Aqui a gente tem outro exemplo, a pirâmide de biomassa em campo abandonado durante um ano, né? Então nesse caso você tem ali uma grande concentração, né? Você tem lá o P, C1 e o C2, né? Então P1 graminha, 470 gramas por metro quadrado, aí é o metro. C1 eu tenho 0,06 gramas por metro quadrado de insetos, roedores e aves, né? E C2, 1,01 grama de aranhas, besouros e mamíferos, né? Porque é uma hierarquia na pirâmide da cadeia alimentar, na questão de um dependente do outro aí, né? A B, deixa eu colocar aí o feio aqui do lado, ela representa lá a biomassa e uma comunidade aquática, representação invertida. Interessante, vamos entender o que é invertida, né? Nesse caso, você tem lá uma concentração de fitoplâncton. Lembra fitoplâncton? Vocês lembram que é o que? São as algas, né? Fitoalgas, algas, microalgas. Então eu tenho menor quantidade de fitoplâncton, de alga, e maior concentração de zooplâncton, né? Nesse caso, essa pirâmide invertida já tem o que? Um desequilíbrio, concordam? Porque olha lá, eu tenho mais zooplâncton e menos fitoplâncton. No caso, eu estou deixando essa pirâmide totalmente desregularizada, né? E ela leva um caos a um equilíbrio ecológico, né? Outra coisa que nós temos aqui importante também, né, é a pirâmide de energia, né?
A pirâmide de energia é bem simples, é a energia acumulada por unidade de tempo e por unidade de superfície. Então, no exemplo aqui eu tenho o trigo, uma grande concentração através da fotossíntese, o sol, base importante para o início do processo, o gafanhoto vem em seguida, menor quantidade, rãs e sapos em menor quantidade, cobra, né? Nesse caso, pirâmide de energia, que a energia não se perde, ela vai se passando por espécie e espécie, por níveis e níveis, C1, C2, C3, C4, só que a maior concentração sempre vai estar na base da pirâmide, que são os produtores, e a menor concentração de energia vai estar no final, que é o topo, que no caso seria a cobra, tá bom? Então aqui eu tenho mais exemplos de pirâmide de biomassa em florestas, tá bom? Pirâmide de número de pradaria, que são campos abertos, pirâmide de energia em tundras árticas, tá bom? Bom, para finalizar, que essa parte das pirâmides eu não me alonguei muito, porque é muito fácil. Quando vocês forem dar uma lida, vocês vão entender todo esse processo que eu acabei de resumir. Para vocês. Esse exemplo aqui é o exemplo do que pode acontecer nas pirâmides de biomassa, de número e de energia, quando a gente, no caso a natureza, os seres humanos interferem. Esse DTT é um tipo de produto químico venenoso, né, usado há muito tempo por todo o planeta para combater pragas, né, ervas daninhas nas lavouras, e que esse DTT se espalhou pelo mundo inteiro através das águas dos rios, que os rios traziam, desembocam nos oceanos e contamina. Tanto é que tem relatos que se encontraram até na Antártida, né, já na neve. O que acontece? Olha lá, é o exemplo. Então, pode chegar na gente. Quando eu como um peixe, quando eu como uma carne, quando eu como um ovo, esse veneno tá lá. Que ele pode me trazer um problema no futuro. Mas ninguém. Existem estudos que mostram esse veneno ao atingir o corpo humano, né? Então, vocês estão olhando lá, ó, na água, o DTT, né? 3 vezes 10 elevado a menos 6 ppm por parte por milhões, né, de parte por milhões de litros. Aí você só vai subindo, zooplâncton, peixe, até chegar nas aves. Então é acumulativa, porque acumulou no zooplâncton, no peixe menor, no peixe maior e até chegar na ave. Então nesse caso a ave recebe uma grande quantidade de veneno dentro dela. É isso que eles fazem o estudo. Então eles pegam esses animais de grande porte e quando eles fazem exame de sangue eles descobrem que tem uma pequena fração desse veneno lá, que pode acometer vários problemas, né? Que depois eu gostaria até que vocês dessem uma pesquisada aí e entendessem um pouco sobre esse DTT aí, o que ele é, de onde ele vem e qual a sua importância, tá? Desculpa me alongar rapidamente, mas é muita informação e aqui é mesmo para a gente ter uma orientação dos nossos estudos, né? Da forma mais importante. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Sobre a questão dos fungos e principalmente a pirâmide de energia, pirâmide de biomassa, né? De fluxo de energia, pirâmide invertida, né? É muito importante a gente entender o que elas são, o que elas representam e como podemos estudá-las, tá bom? Dê uma lida na apostila e qualquer dúvida sabe onde me encontrar.